Oi, tudo bem? Eu vou te pedir um favor, você consegue me ajudar? Eu preciso que você observe algo para mim e me descreva o que você viu, pensando no que essa coisa é feita, qual a sua forma e tamanho, qual a sua cor e, por fim, possíveis usos para o que foi observado. Você consegue me ajudar com isso? Eu vou te mostrar agora a imagem do que você precisa observar. Você deve ter concluído que ela é uma cadeira, e portanto que ela é feita de madeira, que ela possui o formato de um banco, que ela tem entre 50 e 100 centímetros de altura, que a sua cor é marrom e que ela serve para sentar. Agora, eu vou pedir para você observar uma outra coisa para mim, e eu quero que você responda as mesmas coisas que eu já te perguntei antes. Você consegue me ajudar com isso também? Conseguiu? Eu vou colocar de novo. 3, 2, 1 e... Confuso. Você provavelmente não conseguiu ver nada, e não deve nem ter conseguido imaginar as respostas para as minhas perguntas. Como você consegue observar um objeto se ele desapareceu tão rapidamente? Esse problema que você acabou de experienciar é parecido com um problema que cientistas estão tendo atualmente, estudando elementos químicos superpesados. Átomos da tabela periódica que não podem ser encontrados na natureza e que são feitos com certos tipos de lasers. Esses átomos são tão instáveis que se desfazem em menos de segundos, e apenas conseguimos fazer uma quantidade baixíssima deles. Para você ter noção, seres humanos só conseguiram fazer 4 átomos do elemento organessônio. E em comparação, em uma peça de carvão pesando apenas 12 gramas, ela possui 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Ou melhor, esse número daqui de átomos de carbono. Além disso, o tempo que os cientistas têm para observar cada núcleo de organessônio é de cerca de 0,0007 segundos, enquanto o mesmo pedaço de carbono possuiria, em tese, esse número de segundos para ser observado. Isso torna extremamente difícil observar as características de núcleos superpesados. Como você vai conseguir observar algo tão pequeno e que some tão rapidamente? Então, o que são esses elementos químicos superpesados? Quais são suas características? Como eles são feitos? Por que eles são tão estáveis? E eles possuem algum uso prático? Essas são algumas das perguntas que busco responder com esse vídeo. Vamos começar então respondendo a primeira pergunta. Os elementos superpesados ou transactinídeos são aqueles com número atômico maior de 103. Esse grupo então se inicia como Rutherfórdio. O grupo acaba com o elemento químico mais recentemente sintetizado e mais instável de todos, o organessônio, pois ele é o elemento com maior número de prótons que os seres humanos conseguiram descobrir. Porém, cientistas seguem buscando produzir novos elementos químicos, fazendo com que no futuro o organessônio provavelmente não seja mais o último elemento superpesado. Então, a partir disso, podemos concluir que os superpesados são os seguintes elementos, localizados nesta porção da tabela periódica. Conseguimos compreender um pouco de suas características graças aos átomos de Rutherfórdio, dúbnio, ceabórgio e rácio, pois eles possuem núcleos com menos prótons e nêutrons, o que costuma significar que são um pouco mais estáveis. Com isso, foi possível estudar as propriedades mais básicas que esses elementos possuem, as propriedades desses elementos em escalas microscópicas, e obter a partir disso uma conclusão sobre a configuração eletrônica dos superpesados. Foi concluído que esse grupo de elementos é análogo à parte do sexto período da tabela periódica que contém os elementos de números 72 a 86. Ou seja, suas propriedades costumam espelhar aquelas dos elementos que estão diretamente acima deles, o que significa que um átomo como o Darmstadio possui, segundo previsões, características similares às do níquel, paládio e platina. Por exemplo, nota-se que conforme essa cadeia progride, os metais se tornam gradativamente menos reativos, o que significa que, segundo previsões, o Darmstadio seria um metal ainda mais nobre que a platina. No entanto, nota-se que esse modelo da configuração eletrônica nem sempre é bastante para prever as características de núcleos superpesados, pois essas correspondências nem sempre se aplicam, como mostrado pelas previsões das características de elementos como o organessônio, que, segundo a grande parte das previsões, não é um gás nobre, mesmo sendo parte da fileira desses gases.
O estudo de núcleos superpesados foi possibilitado por alguns centros de pesquisa espalhados pelo mundo que possuem lasers criados especificamente para a produção de novos elementos químicos. Seu processo de síntese se baseia em atirar núcleos de um isótopo específico em um outro elemento químico, e normalmente o menor átomo é lançado pelo laser até atingir o átomo maior. É muito comum que esses bombardeamentos usem o cálcio 48 ou o chumbo 208 por um motivo que vou explorar depois. Dependendo da velocidade, energia envolvida no processo e ângulo com o qual a colisão ocorre, é possível que alguns dos átomos desses dois isótopos irão se fundir, formando por um breve momento de tempo um ou mais nêutrons isolados e um novo núcleo muito energizado e com um alto número de prótons e nêutrons. Esse é um núcleo superpesado. Devido à alta instabilidade deste novo átomo, ele é rapidamente desfeito a partir de um processo chamado de cadeia de decaimentos alfa. Ou seja, no qual um novo elemento formado vai emitir uma partícula alfa, fazendo com que ele diminua de tamanho, formando um novo núcleo. Esse novo núcleo ainda é instável, o que faz com que ele também decaia por partículas alfa, diminuindo de tamanho e produzindo um novo átomo. Esse novo átomo também costuma ser muito radioativo e por isso também emite partículas alfa. Isso então forma uma longa cadeia de decaimentos de partículas alfa que no fim resulta em um átomo estável ou com uma longa meia-vida. Após esse longo processo, os centros de pesquisa olham os átomos que sobraram de produtos da colisão e com base nisso eles conseguem determinar se eles conseguiram ou não sintetizar um isótopo transactinídeo. O seguinte conjunto de imagens ilustra de forma mais didática como esse processo funciona, usando como exemplo a síntese do moscóvio, cuja produção levou a um decaimento que também permitiu a descoberta do niônio. Nesse processo, um núcleo de cálcio 48 é atirado por um laser em uma massa de ameriço 243, levando à fusão desses dois núcleos, produzindo o isótopo do moscóvio 288, além de 3 nêutrons. Em seguida, o moscóvio decai, resultando no niônio 284 e em uma partícula alfa. Logo depois, esse átomo de niônio também decai, levando à produção do antigênio 280 e uma outra partícula alfa. Esse novo núcleo ainda é estável e por isso também decai, resultando desta vez no meitnério 276, que por sua vez vai decair novamente. Isso então forma um ciclo no qual os novos núcleos formados vão sucessivamente decaindo e liberando partículas alfa, até haver a formação de um isótopo estável ou de um isótopo com tempo médio de meia-vida comprido, ao ponto de permitir sua observação por estudiosos. Mas então, por que esses elementos químicos são tão instáveis? Uma resposta um tanto simples seria dizer que isso ocorre devido ao alto número de prótons em seu núcleo, que devido à sua carga positiva, buscam se distanciar uns dos outros, levando a um núcleo extremamente instável. No entanto, essa explicação não é suficiente para explicar essa ideia, pois notamos que há exceções a essa regra, como o tecnécio, um núcleo relativamente leve, mas que é muito mais instável que qualquer outro elemento químico próximo a ele na tabela. Por isso, é preciso se aprofundar um pouco mais na ideia da estabilidade de um átomo, e então é preciso explicar um conceito chamado de ilhas de estabilidade. Para compreendermos o que esse conceito significa, é preciso entender melhor como o número de prótons e nêutrons em um núcleo de um átomo conseguem afetar sua estabilidade. Dependendo do número dessas partículas subatômicas, elas estarão com diferentes quantidades de energia disponível internamente para elas, fazendo com que o núcleo esteja energizado de forma diferente. Além disso, as diferentes quantidades de prótons e nêutrons no átomo também lhes dão momentos angulares diferentes. Conforme essa energia e esses momentos angulares aumentam no interior do elemento químico, maior é a instabilidade deste átomo, pois maior é a tendência dos prótons e nêutrons de saírem desse núcleo devido ao seu elevado momento angular, e maior é a energia presente no interior deste átomo para possibilitar que a saída possa acontecer. O problema ligado aos elementos superpesados surge pelo fato de que, no geral, números muito altos de prótons e nêutrons levam a um núcleo muito energizado e com alto momento angular, aumentando então a chance que esse átomo vá se desfazendo. Por esse motivo, quando olhamos o final da tabela periódica, percebemos que há um grande número de átomos sem isótopos estáveis, com todos os elementos de número atômico maior do que 82, não tendo nenhum isótopo que não seja radioativo. Isso não significa, no entanto, que sempre que o número de prótons e nêutrons aumentam, a instabilidade do núcleo também cresça, como mostrado pelo caso do urânio 235, que é muito mais instável que o urânio 238, pois os 3 nêutrons a mais que esse segundo isótopo apresentam alteram, de modo a diminuir, o quanto o núcleo está energizado e qual é o momento angular das partículas dentro dele. Isso mostra que o que acabei de mencionar é apenas uma tendência, e não uma regra, e essas exceções nos levam ao estudo das ideias de ilhas de estabilidade.
A partir de análises experimentativas e matemáticas, quando se atinge certas quantias de prótons ou nêutrons em um átomo, tal núcleo terá partículas com menor momento angular e com um núcleo menos energizado, levando a sua maior estabilidade. Esses números de prótons e ou de nêutrons que o átomo pode ter são chamados de números mágicos. Quando um núcleo possui número mágico de prótons e de nêutrons ao mesmo tempo, esse isótopo será chamado de duplamente mágico. A importância desses números se dá, como já mencionado, pelo fato de que isótopos que possuem esses números mágicos em sua massa tendem a ser mais estáveis, e quando o isótopo é duplamente mágico, essa estabilidade é ainda maior, pois tanto o número de prótons quanto o número de nêutrons tendem a levar para o núcleo menos energizado e com menos momento angular. É importante perceber que a estabilidade dada pelos números mágicos não se limita aos isótopos que possuem exatamente essas quantias em seus números de prótons e ou de nêutrons, pois mesmo isótopos que se aproximam dessas quantias, mas sem necessariamente possuí-las, já costumam ser mais estáveis que seus vizinhos. Uma distinção que precisa ser feita é que um núcleo ser mais estável não significa necessariamente que ele não será radioativo, e no caso dos superpesados, isso apenas quer dizer que seus tempos médios de meia-vida serão maiores. Daí, surge a ideia de que, em meio a um oceano de isótopos extremamente instáveis, há algumas ilhotas que possuem isótopos mais estáveis, na forma de núcleos que se aproximam de serem duplamente mágicos. No entanto, conforme o número de prótons e nêutrons em um átomo aumenta, mais difícil se torna de encontrar essas pequenas ilhas, pois matematicamente mais difícil é de encontrarmos um número mágico em meio a esse longo oceano de isótopos altamente radioativos. Esse diagrama mostra a ideia das ilhas de estabilidade. Nele, as cores mais escuras representam isótopos mais estáveis, e nota-se que, circulado na imagem, há um conjunto de quadrados com cor escura, mostrando que os isótopos de cada um desses quadrados são relativamente estáveis, mas eles estão isolados em meio a um grande número de núcleos extremamente instáveis, representados pelos quadrados verdes. Esse conceito de números duplamente mágicos também é um motivo do cálcio 48 e do chumbo 208 serem muito mais comuns na síntese de elementos superpesados. Ambos são isótopos duplamente mágicos, o que no geral facilita a síntese de um novo elemento superpesado mais estável, pois significa que o número de prótons e ou de nêutrons do novo núcleo formado estarão mais próximos de ter números mágicos em sua composição. Então, com tudo isso em mente, isso nos leva à pergunta final. Seria possível, algum dia, que os elementos superpesados possuam algum uso concreto e prático em nossa sociedade? E, infelizmente, a resposta é de não. Pelo menos por enquanto. Para entendermos essa questão, devemos nos lembrar de dois aspectos que impedem o uso dos elementos superpesados fora do estudo teórico. O fato deles desaparecerem em segundos, ou até mesmo em frações de segundo, e o fato de sua produção ser limitada a basicamente um átomo de cada vez, e que ela só pode ser feita usando materiais muito caros e nada presentes no dia a dia. No entanto, isso não significa que nunca poderemos ver esses elementos químicos sendo usados de forma mais concreta. De acordo com a ideia das ilhas de estabilidade, alguns isótopos já sintetizados são de fato muito mais estáveis que outros elementos transactinídeos já produzidos, o que nos faz pensar que estamos finalmente nos aproximando de uma dessas ilhas. No entanto, seus tempos médios de meia-vida continuam baixos e, além disso, sua produção continua muito difícil e restrita a um número baixíssimo de átomos, o que tornaria seus usos ainda muito improváveis. Atualmente, acredita-se que o elemento químico de número 126 e de massa 310 possui números duplamente mágicos, o que faria com que ele fosse muito mais estável do que qualquer outro elemento superpesado conhecido. No entanto, ainda serão precisos muitos anos de desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos para que esse isótopo seja sintetizado, e por enquanto, os elementos superpesados permanecem sem aplicações fora do campo teórico. Além disso, é preciso lembrar que é extremamente comum na história da ciência que um novo conhecimento pensado antes como apenas teórico, eventualmente se torne a base para todo um novo pensamento científico. Até mesmo átomos e moléculas já passaram por esse processo, e junto a eles, uma série de outros conhecimentos, antes vistos como distantes da nossa realidade, passaram a ter uma importância em nossas vidas. E isso pode um dia se tornar o caso para os elementos superpesados, que eventualmente,
Conforme a ciência se desenvolva, eles passam a ter uma utilidade para desenvolver todo um novo conhecimento que pode possuir usos mais concretos. E mesmo se isso não acontecer, devemos deixar de lado a perspectiva de mundo utilitarista, de que tudo que é importante precisa apresentar função clara, definida e importante no dia a dia. Afinal, a ciência, mesmo que teórica, é muito importante para que nossa sociedade siga progredindo e conhecendo coisas novas no campo científico. Não devemos julgar um conhecimento como inútil por ele não possuir usos práticos e simplesmente desconsiderá-lo e negligenciá-lo, pois eles também permitem que nós possamos conhecer a natureza de forma mais completa e bonita do que antes, dando à nossa espécie um melhor entendimento do mundo à nossa volta.